Há bastante tempo, o pastor Ranieri, um amigo pessoal, ligou para mim e disse: você não se animaria a fazer a semana de oração no UNASP? Falei para ele: Ranieri, você tem que pedir isso para um jovem, porque uma semana de oração no UNASP significa um ano de trabalho. Ele disse: não, mas vem. Falei: infelizmente meu programa está todo cheio, mas eu posso arrumar um fim de semana. Ele disse: então me avisa. E um dia apareceu um fim de semana, porque amanhã tem um casamento importante de um membro da família, e eu vou fazer o casamento em Brasília, e teria que estar aqui no Brasil. Então liguei para ele e falei: eu estou indo para lá. E ele me disse: que data? Essa data? Não, me disse, tem uma caravana da Esperança lá em Cuiabá. Falei: bom, é a única data. Mas você poderia vir mesmo não estando eu? Falei: não se preocupe, você não precisa estar. Vai lá, faz a caravana. Então não achem que é falta de cortesia do pastor Ranieri o fato de ter me convidado e ele não estar aqui. Mas ele já tinha se comprometido com antecedência. Mas esta era a única data que eu poderia estar aqui. Estou com muita alegria. E agradeço ao pastor Ranieri pela oportunidade. Aqui tem muita gente linda que forma parte da minha experiência passada. Tem muitos pastores já aposentados como eu. E a cada um deles eu devo um pedacinho da minha experiência. E eu não vou poder ter a oportunidade de abraçar todos vocês. Quero que me desculpem por isso. E quero que saibam que todos os que passaram por minha vida, de alguma maneira, no trabalho, no relacionamento, têm deixado alguma marca, alguma contribuição para ser o ser humano que sou, o cristão que sou. O homem que se atreveu a me chamar do Peru quando ninguém me conhecia aqui no Brasil, o pastor Paulo Stameno, que deve estar aqui, não sei. O pastor que se atreveu a me nomear diretor de jovens de uma união, o pastor Floriano Xavier dos Santos, que não sei se está também aqui. E assim como ele, está lá. Que bom, pastor. Olha, é uma alegria. Esses dois homens, pastor Paulo, pastor Floriano, significam muito, muito na minha vida. E assim como eles, eu já abracei Jeff, Osmundo, tantos outros pastores, pastor Perestrelo, que foi meu primeiro tesoureiro aqui no Brasil. Tanta gente querida, quem eu não posso esta manhã poder abraçar pessoalmente, mas obrigado por tudo que vocês significaram, pelas pegadas que vocês deixaram na vida de muita gente, inclusive na minha. Quando eu era jovem, não? E imaginem, eu já estou aposentado, Natanael, estou orando por você, um grande amigo, tanta gente linda aqui. Bom, vamos abrir a palavra de Deus, queridos. Romanos capítulo 5. Deixem-me... Eu decidi pregar 2 sermões de Romanos, esta sexta e sábado aqui. Deixe-me pregar o versículo 5:1, Romanos 5:1. O livro de Romanos, honestamente, queridos, daria para pregar se um pastor decidisse pregar somente o livro de Romanos, e se ele pregar todo sábado, quarta, domingo, eu acho que em menos de 3 anos ele não acaba o livro de Romanos, pela riqueza deste livro. E ele cobriria praticamente as doutrinas da igreja e cobriria os princípios da vida cristã de uma maneira admirável. O versículo 1 do capítulo 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio
de nosso Senhor Jesus Cristo. Já que tem a Bíblia aberta, leiam o último verso do capítulo 4. Diz assim: o qual foi entregue, está falando de Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E o versículo 1 diz: justificados, pois. Interessante, há uma conexão. Até o capítulo 5 de Romanos, no capítulo 1, 2, 3, 4, Paulo fala da necessidade da salvação. Paulo tenta conscientizar o leitor de que precisa ser salvo. Ele está mal, o ser humano está mal, está deteriorado pelo pecado. No capítulo 1, especialmente, ele apresenta um quadro triste das depravações, das misérias do ser humano sem Deus. Ele tenta, nos primeiros 4 capítulos, conscientizar de 3 coisas. Primeiro, você precisa de Deus, você está perdido, você está arruinado, você está deteriorado, teus sentimentos, teus pensamentos, teus relacionamentos, está tudo mal por causa do pecado. Então você precisa de Jesus. E essa justificação que Jesus vai te dar é unicamente pela graça. Agora, a partir do capítulo 5, Paulo começa a falar dos benefícios da salvação. Dos benefícios da salvação. Interessante. Ele não apresenta primeiro os benefícios da salvação como uma bala, como um chocolatinho, como uma sobremesa, dizendo: olha, veja o que te espera. Não. Ele primeiro começa a epístola aos Romanos conscientizando da miséria do ser humano. Entende por que você precisa ser salvo. Como dizem na gíria, cai na real, acorda. Não acha que você é bom, como o humanismo de nossos dias ensina. Não acha que você está em progresso. Pelo contrário, você está em deterioração permanente. Interessante que hoje, muitas vezes se enchem em estádios, auditórios enormes, apresentando: olha os benefícios. Você não vai ficar doente, você não vai ter isto, você não vai ser pobre, você vai sair das dívidas. Isso também é parte do Evangelho, querido. Às vezes nós, como igreja, somos tímidos em apresentar os benefícios da salvação. Achamos que nesta vida o cristão tem que sofrer, tem que chorar, porque a nossa glória está lá nos céus. Não é verdade. Não é verdade. É verdade que nesta terra haverão aflições. Mas que o cristão tem que se rastejar no mundo, não é verdade. Agora, está errado quando o motivo para chamar as pessoas para a salvação são os benefícios. Deveríamos fazer como Paulo, trazer as pessoas para a salvação pela conscientização da sua necessidade. E aqui vem a participação maravilhosa do Espírito Santo, conscientizando o ser humano da sua realidade triste. Mas esse não é o meu tema, não vou analisar a Epístola aos Romanos. Meu tema é o capítulo 5, verso 1, e mais especificamente o termo paz. Diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Paz. A paz é o contrário do medo. O medo é ansiedade, é incerteza, o medo te amputa, te incapacita, te enfraquece, o medo te aniquila, o medo, a pior arma que o inimigo tem para destruir o ser humano é o medo. A paz é o contrário. Agora, pensa nisto. O primeiro sentimento negativo que o inimigo colocou no coração do ser humano quando pecou foi o medo. O medo. O primeiro sentimento negativo que o inimigo colocou no coração do ser humano quando caiu foi o medo. Era como se o diabo dissesse assim: colocando medo no coração do homem, não preciso fazer mais nada para destruí-lo, porque ele sozinho vai se destruir, ele sozinho vai acabar, ele sozinho vai se aniquilar. O medo.
Agora, quando você vai a Jesus, diz Romanos 5:1, quando você vai a Jesus e é justificado por Ele, o primeiro sentimento que Deus coloca na tua vida é a paz, o contrário do medo. É interessante, você pode vir, ter chegado esta manhã aqui trazendo a sua vida rasgada, feita a pedaços, casamento destruído, endividado na vida financeira, pode estar doente, pode estar enfermo, pode estar com seus relacionamentos deteriorados, não consegue dormir, solidão, culpa, enfim, é o ser humano. Você vem numa reunião como esta para ouvir a palavra de Deus e ouve falar do Senhor Jesus Cristo, e você, na hora do apelo, se entrega a Jesus Cristo, esperando que desapareçam as dívidas, que desapareça a doença, que desapareçam as dificuldades no relacionamento familiar, etc, etc, etc. E você vai à frente para se entregar a Jesus, esperando todas essas bênçãos maravilhosas que todo ser humano precisa, e Jesus, em lugar de resolver teu problema de dívidas, em lugar de fazer cair um emprego do céu, em lugar de acertar o relacionamento familiar, Ele, quando você chega aqui à frente, Ele te dá paz. E às vezes você pode olhar para Deus e dizer: espera um pouco, Senhor, está tudo bem, eu preciso paz, tudo isso, mas primeiro me ajuda a resolver as dívidas, primeiro me ajuda a arrumar um emprego, primeiro me sara, me cura, me levanta. E Ele, em lugar de fazer tudo isso, te dá paz. Por quê? Isto é interessante, querido. Por quê? Primeira razão, porque o primeiro sentimento negativo que o inimigo colocou no coração humano quando pecou foi o medo, contrário da paz. Agora, o primeiro sentimento que Deus coloca em teu coração quando você é justificado é o contrário do medo, a paz. Por quê? Porque uma pessoa com paz no coração é o melhor instrumento para a realização dos grandes milagres divinos. Porque há dois tipos de milagres: os milagres sobrenaturais e os milagres naturais. Os milagres sobrenaturais, você andar por cima da água e não se afundar, um corvo trazer um pedaço de glúten para você quando está com fome, você cair na cova dos leões famintos e o anjo do Senhor vir e fechar a boca dos leões, o mar vermelho, um mar de dificuldades, se abrir. Deus é Deus, querido. Esses são milagres sobrenaturais. E por favor, dê a Deus o direito de ser Deus. Acredite em Deus, não se atreva a duvidar do poder de Deus. Porque se alguém está com câncer esta manhã, pode sair de aqui curado. Deus é Deus. Não duvide neste mundo racionalista, pragmático, não se atreva a duvidar do poder de Deus, querido. Eu tive um grande amigo, pastor. A emoção é tão grande. Jerry Patzer, presidente da União Norte da Califórnia, um grande homem. Ele um dia disse: eu não sei por que tanta gente não consegue aceitar que um grande peixe, vamos dizer que seja uma baleia, eu não sei como tanta gente não consegue entender que um grande peixe engoliu Jonas. O teve dentro da barriga 3 dias, não o digeriu, e 3 dias depois o jogou vivo. Ele dizia: eu não entendo como tem gente que não pode aceitar isso. Porque conhecendo o Deus que conheço, dizia ele, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu uma baleia, a teve na barriga 3 dias, não a digeriu, e 3 dias depois a jogou viva, conhecendo o Deus que tenho, eu acreditaria. E no entanto, meu querido amigo Jerry Patzer morreu com um câncer na flor da vida. Como você entende essas coisas?
Querido, Deus é Deus e pode fazer milagres sobrenaturais na hora que Ele quiser, quando Ele quiser, com quem quiser e porque Ele quer. Milagres divinos sobrenaturais não são atribuições humanas. Mas a maioria dos grandes milagres divinos são milagres naturais. E para a realização dos milagres naturais, o instrumento é você. Porém, você justificado e você com paz em seu coração. Você justificado e você com paz em seu coração. Vou contar uma experiência. Um dia eu estava na divisão, eu trabalhava ainda, uma senhora liga para mim, pastor, ore por mim, eu tenho um tremendo problema, eu sei que se o Senhor orar, está tudo resolvido. Qual é o seu problema, irmão? Eu estou devendo 40 mil reais, pastor. E meu marido ganha 800 reais por mês. E eu não trabalho afora porque eu cuido da casa. Agora me diga uma coisa. Uma família que recebe 800 reais por mês poderá pagar uma dívida de 40 mil reais? É problema ou não é problema? Problemão. E ela disse, e o pior de tudo, pastor, é que meu marido não sabe que estou devendo 40 mil reais. E o pior de tudo, pastor, é que eu peguei dinheiro com agiotas e eles estão me ameaçando com me matar se eu não pagar. E por que você não conta para seu marido? Porque ele me mata, pastor. Essa mulher não tinha saída. Se não paga, os agiotas matam. Se conta, falei, tudo bem, filha, vou orar por você. Qual é o seu problema? 40 mil reais, pastor. Não. Eu estou perguntando qual é o seu problema. 40 mil reais, pastor. Não, filha, você não está entendendo. Você deve 40 mil reais. Isso eu sei. E eu creio em você. Eu estou perguntando qual é o seu problema. Pastor, 40 mil reais. Eu não estou mentindo, pastor. Para que eu ia ligar para o senhor para mentir? Falei, filha, quer dizer que se eu fizer uma oração e o senhor mandar um corvo trazendo no bico 40 mil reais, teu problema está resolvido. Ai, pastor, estaria resolvido. Filha, teu problema não estaria resolvido, porque teu problema não são os 40 mil reais. Pastor, sim, não, filha. Teu problema é outro, teu problema está no coração. Por que você se empresta dinheiro quando você sabe que não pode pagar? Por que você oculta a verdade de seu esposo? Você traz uma ferida no coração e você não percebe. E enquanto essa ferida não for curada, teu problema não está resolvido. Porque Deus te manda 40 mil reais hoje, próximo ano você vai me ligar, pastor, 10 mil reais. Aí, 6 meses depois, pastor, 5 mil reais. 5 anos depois, pastor, 50 mil reais. Teu problema não é dinheiro. Não estou dizendo que não precise. Não estou dizendo que você não deve. Teu problema está no coração. Há uma ferida que sangra e se manifesta no fato de procurar dinheiro quando você sabe que não vai pagar. Ela começou a chorar no telefone. E me disse, pastor, o senhor é um profeta. Mas por que, filha? Eu disse, pastor, o senhor acaba de descrever minha vida. Eu nasci no interior de Pernambuco, numa cidade pequenina. Meus pais eram pobres. De criança eu só ouvia 3 coisas. Não se pode, não tem dinheiro, somos pobres. Queria um picolé, somos pobres, não tem dinheiro, não se pode. A escola ia de excursão, somos pobres, não tem dinheiro, não se pode. Pastor, isso me massacrava. Somos pobres, não tem dinheiro, não se pode. Aí quando eu fiquei maior, eu comecei a gastar. Mas que dinheiro? Aprendi a me emprestar dinheiro. E gastava. Pastor, um dia chegou um momento em que eu devia a metade da cidade pequena onde eu
morava. Eu não podia sair na rua que alguém já estava me cobrando. Aí pensei, o que faço? Saí na rua, na estrada, uma noite, peguei carona com um caminhoneiro, vim para São Paulo. Cheguei em São Paulo. E quando cheguei em São Paulo, levantei as mãos para cima e disse, graças, meu Deus, aqui vou começar de novo. Como vai começar de novo, deixando lá? Oh, querido, jamais se começa de novo sem consertar o passado. Não tem jeito de começar de novo. Começar de novo. Se consagrou a Deus, começou a orar, a estudar a Bíblia, conheceu na igreja um jovem cristão, casou com ele, cristão, bom menino, mas ganhava R$800. Veio um filho, veio outro filho, e agora estava devendo R$40.000. E agora? Ia fazer o quê? Fugir de São Paulo, ir para Tóquio. E quando devesse a metade de Tóquio, ia ir para onde? Para a Lua. Você vê que a dívida não era o problema, querido. O que você diria esta manhã se eu te dissesse assim? A enfermidade que você tem no corpo não é problema. Aí você diria, pastor, para você não é problema, porque você está bem. Mas olhe para mim. O que você diria se eu te dissesse hoje que a falta de emprego não é problema? O que você diria se te dissesse que o fato de você não conseguir uma noiva, um noivo, não é problema? O que você diria se eu te dissesse que o fato de o casamento estar se fazendo pedaços, que nesse relacionamento deteriorado, a tua esposa não é o problema, o teu marido não é o problema? O que você me diria? Você diria, pastor, que o senhor não conhece a minha situação. Mas se conhecesse de perto, veria que sim é problema. Não, não é problema. O problema, querido, 99% dos problemas não estão fora da gente. 99%, não estou exagerando, 99% dos problemas estão dentro da gente.
Lembra quando Pedro e seus companheiros estavam no mar da Galileia e Jesus apareceu aquela noite? Havia vento, havia tempestade, havia trovão, havia escuridão. E se você perguntasse a Pedro e aos discípulos, qual é o problema? Eles diriam, como qual é o problema? Não está vendo, está escuro, está chovendo, a água está entrando, vamos afundar, esse é o nosso problema. Não era o problema. Porque quando Jesus chegou na vida deles, não acalmou a tempestade, não fez o sol sair, não parou o vento, as ondas continuaram gigantescas. O que fez Jesus aquela noite quando chegou? Resolveu o problema. Mas então como continuou a tempestade? Porque a tempestade não era problema, o problema era o coração. E quando Jesus chegou aquela noite, arrancou o medo do coração, colocou a paz, a segurança, a certeza. E aí esse covarde Pedro que estava achando que ia morrer, que ia afundar, quando o medo foi arrancado do seu coração, quando a paz, a certeza entrou em seu coração, esse Pedro se levantou e começou a andar em meio da água. O vento continuava, a crise continuava, as dificuldades continuavam. Que me importa? Estou curado. E em nome de Jesus foi capaz de andar por cima da água. O problema, querido, é nosso coração. Não é que teu marido é mulherengo, é que você é ciumenta. Aliás, de mulherengo quero dizer algo, entre parênteses, para os homens. Espero que não haja nenhum mulherengo aqui. Mas os psicólogos estão discutindo ultimamente que uma das causas que levam o homem a ser um mulherengo é o medo. Que é isso? Medo. Medo de quê, pastor? Medo de não ser homem. E como tem medo de não ser homem, precisa se afirmar como homem. E a melhor maneira de se afirmar como homem, sai com uma, sai com outra, e em cada saída o que está gritando seu inconsciente é: sou homem, sou homem, sou homem. Quando você é homem, não precisa se afirmar, você é homem. Mas tem que ter paz no coração para isso. Se você não tiver paz, pues está mal. Paz no coração. E quando você vai a Jesus, a primeira coisa que ele faz é arrancar o medo que o inimigo te colocou e agora coloca paz em teu coração. Meu tempo está acabando, mas eu quero deixar um pensamento interessante. Há muitos anos atrás eu estava pregando num teatro de ópera. Tinha 5 andares, era um teatro que girava assim. Tinha que estar pregando, olhando para todo lado, para cima. E quando terminou a pregação, eu fui ao camarim e estava esperando aí o pastor que ia me levar para o hotel. Mas a porta se abriu e entrou na cama. E na cama um rapaz deitado, que não mexia do pescoço para baixo nada, tetraplégico, quadraplégico, sei lá, sem poder mexer nada. Eu conhecia a história porque já tinha me contado. Nasceu e cresceu na igreja aquele menino. Quando foi para a faculdade, para a universidade, ele um dia achou que seus pais estavam errados, que a Bíblia estava errada, que o Evangelho foi uma etapa na vida dele, que ele já tinha superado tudo isso, e ele saiu da igreja, ria dos pais, burlava de todo mundo, caçoava de todo mundo, não queria saber nada com Deus, nada com a igreja, nada com a Bíblia, nada com o Evangelho. Um sábado de manhã, enquanto os pais estavam no culto, como hoje, ele estava na beira do rio com amigos, bebendo cerveja, dançando, fumando, felizes da vida. Lá pelas 4 da tarde já tinham bebido bastante, comido bastante carne, a mente já estava embotada. Já. O problema do álcool é esse, que chega um momento que você não sabe o que está fazendo. Perde a noção do risco, do perigo, então decidiram se jogar no rio de uma altura aí de 4 metros, e como a água estava meio turva, eles não perceberam que havia uma rocha, quase a flote. Ele se jogou, foi o primeiro, e caiu de cabeça na rocha.
E literalmente se partiu o crânio. E ficou quase um ano entre a vida e a morte, os médicos para salvar, lutando. E finalmente saiu do hospital. Mas saiu condenado não a uma cadeira de rodas, condenado a uma cama para o resto da vida. Tornou-se uma criança. A coitada mãe cuidava dele para tudo, porque ele não conseguia fazer nada, mexia apenas a cabeça. Agora, em lugar de se arrepender ou ver isso como uma oportunidade para voltar a Deus, ele se revoltou muito mais contra Deus. E começou a insultar e a xingar a Deus. Eu nunca vi na vida alguém xingar a Deus como ele fazia. Mas com palavras assim feias, horríveis. E não é só isso, ele gritava com os pais. Ele dependia para tudo da mãe e agredia a mãe. O pastor visitava, não queria pastor, os jovens foram a cantar para ele, não queria nada de nada. De cada 10 palavras que falava, 8 eram palavrões. Revoltado com a vida, revoltado com Deus, revoltado com todo mundo. Aí cheguei para pregar. E os pais, coitados, disseram, olha, se o pastor Bulhão fala com ele, talvez aconteça alguma coisa. Não é assim. A vida não é assim. Trouxeram ele. Ele já entrou me xingando. Nunca tinha me visto na vida. Já entrou me agredindo. Eu me aproximei dele, eu entendia, tentava entender a situação em que ele se encontrava, a dor que ele carregava. E disse, filho, veja, Deus te ama. Quero que saiba que Deus te ama. ¿Para que falei de Deus? Foi aí que voltou todas as armas contra Deus. E aquilo já me deixou mal. Ele agredir, falar essas coisas contra Deus. Falei, filho, qual é teu problema? Como qual é meu problema? Está cego? Não está vendo? Qual é meu problema? Falei, o fato de que você está deitado na cama e não pode se mexer, esse não é problema. Ah, não é problema? Então quer ficar, quer trocar de lugar comigo? Quer ficar aqui? Não, não quero. Só que estou falando que esse não é teu problema. Filho, teu problema está no coração. Teu coração está cheio de ódio. E esse veneno de ódio que está enchendo o teu coração está rebaçando. Só que esse teu veneno não faz mal às outras pessoas, mas esse teu veneno está te matando a ti mesmo. Você está morrendo por dentro. Eu sei que tua situação na cama não deve ser a mais cômoda, mas tua pior situação é o coração cheio de veneno, cheio de ódio, de revolta. O que Deus te fez, filho? Ele te empurrou para o rio? Não. O que teus pais fizeram? Vê o amor com que tua mãe te cuida. Por que você agrede ela? Olha, teu problema vai acabar o dia que um dia você gritar a Deus e dizer, Senhor, me entrego, me perdoa, aceito, tira o veneno do meu coração, mas enquanto esse veneno estiver em teu coração, não tem solução para você. Ele começou a gritar, e começou a gritar com os pais, para que me trouxeram? Eu falei para não me trouxer. E todo mundo levou a cama de volta, ele bravo. Passaram 5 anos. Cheguei naquela cidade de novo para pregar naquele mesmo teatro de ópera. Terminei de pregar, estava no mesmo camarim esperando o pastor para me levar no hotel e de repente a porta se abre e a cama entra de novo. E pensei tudo de novo. Só que ele trazia um sorriso no rosto. E disse, pastor, não se assuste, não vou lhe fazer nada. E chegou perto e disse, pastor, eu só vim para lhe agradecer. Obrigado, pastor. A última vez eu fui malcriado, eu quero lhe pedir desculpas. Falei, filho, não. Eu acho que quem tem que pedir desculpas sou eu. Eu acho que naquele dia eu não te disse o que você estava querendo ouvir. Ele disse, não, pastor, você não me disse o que eu queria ouvir. Você me disse o que eu precisava ouvir. Mas aquele dia, pastor, eu saí de aqui odiando o Senhor. Odiando-o. Há muito tempo que eu não falava com Deus. Aquela noite eu orei, mas pedindo para Deus matar o Senhor. Porque eu achei o Senhor um homem insensível. Como teve coragem
de me dizer tudo que me disse, sabendo que eu não podia me defender. Mas, pastor, até aquele dia todo mundo me passava a mão na cabeça e dizia, coitadinho, coitadinho, coitadinho. Eu me sentia um coitadinho, mas aquele dia, pastor, o Senhor me disse coisas que me doeram, mas depois quando eu fui para casa fiquei pensando, levei 7 meses, pastor, com esse ódio pelo Senhor em meu coração. Só que sua voz não saía do meu ouvido. Filho, teu problema não é o estado em que você está, teu problema é teu coração cheio de ódio, e esse ódio está te matando a ti, e essa situação vai acabar quando você olhar para Deus e clamar por perdão e suplicar. E pastor, uma noite, na madrugada, eu não conseguia dormir, comecei a chorar a gritos, e disse, Senhor, arranca este sentimento negativo do meu coração, arranca o medo, o ódio, me cura. Meus pais chegaram assustados, o que foi? Aquela noite, pastor, dormi, e dormi tão bem. Quando acordei, percebi que havia sol. Pastor, todos os dias o sol saía, mas eu não enxergava. Percebi que os passarinhos cantavam todos os dias no meu jardim, mas eu não ouvia, porque eu só pensava em meu ódio, em minha dor, na minha situação. Aquele dia levantei os olhos para os céus e percebi que eu estava vivo, pastor. É verdade que não movia nada, mas eu estava vivo. E agradeci a Deus e disse, Senhor, obrigado porque estou vivo. Todos os dias, pastor, às noites eu acordo ou durmo dizendo a Deus, Senhor, me faz acordar com alegria, com paz em meu coração. Nestes 5 anos que passaram, pastor, eu tenho trazido mais de 20 jovens para a igreja. Mas como 20? Como? Como você faz isso? Ah, pastor, é que os jovens da igreja me levam, e eu peço para eles me levarem na boca do lixo da cidade, onde está a prostituição, as drogas. Os jovens cantam com violão, depois eu prego, deitado na minha cama. Muitas pessoas se aproximam, talvez até por minha situação, e eu digo, eu era como vocês, e conto toda a minha vida, e conto como aconteceu o acidente, e digo como era revoltado, e como Deus colocou paz no meu coração, e falo para eles, vocês estão esperando chegar a meu estado para voltar os olhos de Deus? Pastor, já trouxe mais de 20 jovens para Cristo. E todo dia lhe digo, Senhor, deixa-me viver para continuar trazendo gente para ti. E pastor, eu pintei um quadro e quero lhe mostrar. E aí trouxeram o quadro. Falei, mas filho, como você pintou se você não mexe nada? Ah, disse pastor, esse era meu problema quando eu não tinha entregado a vida a Cristo. Eu me olhava no espelho e só via o que não mexia. Hoje, para que eu vou me preocupar com o que não mexo, senão não me serve para nada? Então, o único que eu olho no espelho é o que mexo. E eu mexo a cabeça, pastor. Eu aprendi a pegar o pincel com a boca e a pintar com a boca. E este quadro eu pintei com a minha boca. E é um quadro impressionante. Tem várias cenas. Aqui tem um monstro. Você tem que dar um desconto, porque foi pintado com a boca por alguém que está aprendendo a pintar com a boca. Mas aqui tem um monstro com chifres e rabo. No segundo quadro, já não tem chifres o monstro, mas tem rabo. No terceiro, já não tem chifres nem rabo, mas continua monstro. Aqui está a cruz de Cristo. E aos pés da cruz está o monstro, só que já não é monstro. Virou príncipe, é um príncipe. E ele me disse, pastor, esse último aí sou eu quando o Senhor me conheceu. Esse príncipe sou eu hoje, transformado por Jesus. Oh querido, eu tenho encontrado tanta gente jovem que pode andar, pode correr, pode pular, pode fazer tudo e quer morrer. E diz, pastor, a vida não vale a pena. Para que nasci, para que vivo? E conheço aquele rapaz que não pode mexer nada e quer viver. E todos os dias diz, Senhor, deixa-me viver. Qual é a diferença? A diferença é Cristo.
Justificados, pois, pela fé, temos paz. Quando o Espírito de Deus entrar no teu coração, você vai aprender a pedir perdão à esposa e vai ver que talvez sempre teve uma esposa maravilhosa, que teu temperamento foi destruindo. Quando você for curado por Deus, vai deixar o machismo de lado e vai aceitar que tua esposa tem razão, e vai lembrar que tua esposa talvez foi uma flor linda que chegou às tuas mãos e que você, por causa do temperamento indômito, foi murchando. Mas só Jesus pode fazer isso. Arrancar de teu coração o medo. Por que você grita? Por medo. Por que você é teimoso? Por medo. Por que você não cede? Por medo. Medo. O medo arruina tudo. E quando você vai a Jesus, a primeira coisa que Ele coloca em teu coração é a paz. E agora você, com paz, vai ser um instrumento para reconstruir teu casamento. O instrumento para resolver teu problema financeiro. O instrumento para enfrentar os vendavais da vida sem temor. Transformado por Jesus. Eu quero fazer um convite, porque a minha natureza de evangelista não me deixa terminar um sermão sem fazer um convite. Este convite não é para as pessoas batizadas, porque vocês um dia já se levantaram, já vieram à frente. Este convite também não é para os que ontem à noite se levantaram, porque ontem à noite vocês já se levantaram e já vieram à frente. Este convite é para você que ontem talvez não conseguiu levantar-se, ou que talvez você não esteve ontem, mas esta noite veio. Hoje veio e você precisa se entregar a Jesus e precisa dizer: Senhor, me cura. Senhor, coloca paz em meu coração. E quando você estiver com seu coração inundado de paz, vai ver como vai enfrentar a vida de outro jeito, transformado pelo poder do Senhor Jesus. Vou pedir a Monique que venha para cantar, porque enquanto ela cantar, eu quero perguntar: quem é a primeira pessoa que gostaria de se levantar e chegar aqui entregando o coração a Jesus? Mesmo que seja aquele que vier, levante-se e venha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa menina linda, vem. O Espírito de Deus se está movendo. Venha lentamente, abra-se passo em meio da multidão e chegue aqui enquanto ela estiver cantando. Eu vou estar orando em meu coração para você chegar aqui entregando o seu coração a Jesus. Hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será tua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós.
Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será tua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Cheguem mais perto, por favor. Aproximem-se mais. Sube aí na escada. Cheguem perto. Eu deveria agradecer a Deus por este lindo ramilhete de flores. Mas poderia esperar pelo menos umas 12 pessoas mais que se levantarão e virão. Pelo menos 12 pessoas mais que sentadas aí estão sentindo a voz de Deus trabalhando em seu coração. Eu não sei quem é você, mas de repente você é um aluno, estudante, precisa tomar sua decisão, entregar a vida a Jesus. Quem é o primeiro que poderia vir? Glória a Deus por esse rapaz, veja, trazendo seu neném nos braços, não? Que coisa linda. Vem a Jesus. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Vejam. Já vieram 4, 5, 6, 7. Onde está você? Vai voltar para casa deixando passar a grande oportunidade de sua vida? A Bíblia diz: se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vosso coração. E você está ouvindo a voz de Deus. Glória a Deus, meu rapaz. Vejam essa decisão. Como vocês são valiosos para Deus. E como quando o Espírito de Deus se move, as pessoas respondem, as pessoas se entregam, as pessoas se rendem. Só que esta rendição só vai redundar no seu bem. Vem a Jesus. Vem, lentamente. Deixa-te trazer pelo Espírito Santo. Glória a Deus por essa senhora. Sabem, essa cena de alguém trazendo um neném no colo, a mim me emociona. Porque há muitos anos atrás, numa cidade bem pequenina, um pastor fez um convite. E uma senhora jovem levou um menino no colo para frente. E entregou sua vida a Jesus. Essa senhora era minha mãe. E esse nenê era eu. E quando ela foi à frente, ela jamais imaginou que por causa dessa decisão dela, esse menino de colo poderia ser um instrumento de Deus para pregar o Evangelho em todo o mundo. Imagina o valor de uma decisão. Só Deus sabe aonde vão chegar esses meninos por causa da decisão dos pais. Jovens, que Deus abençoe vocês. Vocês têm uma estrada longa diante de vocês, mas para toda dor, Jesus tem a cura.
Ele é o pão, Ele é a água. Ele que está começando hoje a obra em vocês, vai terminá-la certamente. Quero vê-los vitoriosos no reino dos céus quando Cristo voltar. Vamos orar. Pai querido, toca estas vidas, Senhor, em Teu nome. Toca estas vidas e transforma estes corações. Arranca o medo e coloca paz nesses corações. E depois usa essas pessoas transformadas para a realização dos Teus grandes milagres naturais.